eu acredito que hoje nós nem temos necessidade de pedir para aqueles que estão dentro dos limites das paredes físicas da casa, para que possamos reunir, para que possamos tornar em coerência, em harmonia os nossos pensamentos, porque estamos com todos os recintos, não só aqui, como também a sala de baixo, a sala de passes ainda em trabalho, e o átrio. Hoje estamos em total harmonia, já desde cedo. Quero compartilhar com vocês que desde o momento que pusemos os pés na casa, era fácil perceber o carinho, a dedicação e o amor dos nossos amigos espirituais para conosco. Na verdade, isso não se dá apenas em dias como hoje, em que nós nos reunimos com o intuito da celebração. Celebrar é algo profundamente importante e de natureza espiritual também profunda. Mas não é somente hoje, ou em dias como hoje, que se dá esse amor, esse carinho. Na verdade, nossa percepção, no mais das vezes, apenas voltada para aquilo que nos chega pelos sentidos, apenas com foco nos problemas, nas desarmonias, nas lutas, nos medos que passamos, ou nos desejos. Nossa percepção, de tal modo direcionada, é que não consegue, na maior parte das vezes, perceber com clareza que a todo instante, a todo momento, veiculando a presença divina, estão junto a nós esses amigos de tantas eras, de tantas lutas, de tantas alegrias, e dores também nós sabemos todos, quantas temos contado comigo. Mas esses amigos levantam sempre uma bandeira sublime, que é a alegria espiritual, e também ao contrário do que nós pensamos, é e pode ser também alegria plena em todos os campos da nossa vida. Nossa percepção distorcida nos leva a olhar o mundo, a perceber o mundo com sinais invertidos. Poderíamos dizer até de cabeça para baixo, se essa imagem pudesse ser compreendida. Nós atentamos primeiro para as coisas que nos chegam ao sentido, para aquilo que nos vem à mente, de quase sempre estar mergulhada na corrente de pensamentos confitantes, nos diálogos intermináveis, que não sabemos de onde vêm e para onde vão. Nossa percepção, normalmente aí focada, se esquece do essencial, que é de onde deveríamos partir. Que, na verdade, é algo que foi por todos os grandes mestres assinalado. Para aquele que temos, ou pensamos ter, tanta intimidade, Jesus o Cristo, lembramos de suas palavras quando diz: buscai o primeiro o Espírito, todo o resto vos virá. A essência do Espírito em nós, a força una da vida,
não é aquilo que temos buscado. Apesar de tudo ser fruto, ainda que em harmonia aparente, desta mesma e única força, porque não há luz. Mas como nós nos dirigimos a tudo que a percepção nos traz, a todas as lutas, a todos os condicionamentos, a todos os desequilíbrios, a todos os desejos, tudo parece flutuar no ar, no mar que nos carrega para onde não sabemos, uma coerência que não conseguimos determinar o fio e a meada. Mas quando buscamos o Espírito, quando mergulhamos na essência profunda, que é a própria natureza divina e a sua expressão infinita na criação, tudo mais se torna compreensível e, melhor ainda, tudo se torna superável, transmutável, renovável e renascível. Mas para tal, é preciso que façamos essa opção. Que ela seja a cada dia o primeiro movimento ao acordarmos, quiçá até o último, ao voltarmos ao leito para a vida que continua no reino dos sonhos e das realidades invisíveis. Compreendendo assim, nos tornamos curadores do mundo, porque estamos no trabalho da cura de nós mesmos. Compreendendo assim, caminhamos para a vitória, porque já não há luta interior conosco mesmos. Nessa compreensão viva, a vida estua de nós. Quem sejamos, o que façamos, somos filhos. Agora sim podemos nos chamar filhos e filhas de um Criador mistério profundo. Mas com a simplicidade abriremos todas as portas, mergulharemos em todas as trevas e dali tiraremos toda a luz, porque essa é a lei. Revelar e revelar sempre, até que o silêncio do nosso encontro divino possa nos transformar no Verbo Criador de uma vez para todo sempre. Boa noite para todos vocês. Muita alegria a gente estar juntos aqui nesse dia especial. Eu acho, Marco, que é a primeira vez que a gente faz uma comemoração assim, específica num dia específico. Não é verdade? Você tem uma memória precisa? Aniversário da casa? Não, faz todo sentido. Então, aquilo que eu pretendo hoje compartilhar com vocês nesse dia alegre, que acima de tudo é um dia de alegria. Vão ver aqui os nossos rostos antigos, os novos, até porque
A atividade não é posto, mas o carinho está sempre junto daqueles que são antigos, para que os novos também sintam isso, e a gente vai vivendo sempre um só movimento, e é muito importante que a gente hoje aqui esteja juntos. Temos avisos. Faz a Ana, vem cá do seu. Pode chorar aí também. Mas nesse dia ele está tomando Hoje nós estamos aqui numa celebração, e certamente celebração, como a gente já falou, é sinônimo de alegria. Mas, por isso eu perguntei ao Michael, vocês viram que eu fiz a pergunta a ele, para que ele confirmasse que hoje era o primeiro dia que a gente se reúne aqui em 17 anos. E com a confirmação do Michael, chegar essa aqui, Alô? Agora está assim. Com essa confirmação fica mais claro para mim aquilo que já estava claro, de nós estarmos hoje aqui com um significado celebratório, mas de uma visão profunda. A gente tem que ter essa visão profunda na casa. Vocês ouviram as leituras do Otto, ele brincando, né? Assim, vem o carro hebraico, depois agora vem o carro cristão, e aí vem o carro do Zen, e eu estou vendo aqui sentados, talvez lá embaixo também, todos os nossos companheiros de jornada. Outro dia eu chamei alguém de companheiro, eu estou assim, não está parecendo coisa de socialista. Eu gosto da palavra irmãos, muito, mas eu acho que quando a gente usa às vezes de uma forma excessivamente jogada, essa palavra perde significação. Companheirismo eu acho que tem a ver com compaixão, né? Compaixão tem a ver com compartilhamento, a própria palavra é essa. Você, quando tem compaixão, você faz na sua vida um ato de compartilhamento com o outro. Você caminha junto, você caminha colado. Isso é ter compaixão, isso é ser companheiro. Então, quando a gente fala companheiros de jornada, é assim que a gente deve entender. E aí, uma outra coincidência. A Beth Nunes, né, uma companheira nossa aqui já também de alguns anos, ressuscitou o primeiro Informa Pio, que foi impresso no dia 26 de junho de 2001. Esse dia já é um dia especial para nós na casa, porque, e aí hoje, 17 anos, a gente vai começar a contar uma história aqui, a gente vai aproveitar estarmos juntos aqui num dia especial, e gostaríamos de fazer reflexões em conjunto. Isso que é a nossa meta de estarmos juntos hoje aqui, celebrando os 17 anos da Casa de Padre Pio. Antes de eu ler dois trechos aqui do Informa Pio, que tem outras páginas, não é uma página só, e falar um pouco desse dia, eu acho que a gente deve, eu não sei se eu faço agora isso ou se eu faço no final, talvez a gente faça no final um conjunto de fotos que o Marco reuniu na casa ao longo da nossa caminhada, algumas até lá da Gávea. Eu vou fazer isso no final. Antes vamos refletir, vamos chegar à nossa alegria em conjunto, mas é importante que a gente dê uma paradinha para pensar em relação às coisas. Primeiro, por que aos 17 anos, não aos 10, não aos 15, não aos 20 ou aos 19? Entre os possíveis entendimentos, o próprio número 17 nos fala de uma forma significativa. Se a gente olha na numerologia, o 17, e aí o tarô é uma referência muito boa, né? Apesar das pessoas também, muita gente acredita que isso não serve para nada, mas a origem do tarô como sistema é algo muito antigo e com muito significado, remanescendo ao Egito antigo, e rapidamente incorporado pelas culturas que nós estamos conhecendo, como a cultura hebraica. O número 17 é um número na sequência de 22 cartas, que são equivalentes às 22 letras, 21 mais uma. Ele tem, para quem conhece o tarô, a ligação com a figura é a estrela.
Ele vem logo depois do número 16, claro. Acontece que, vocês sabem o número 16 o que significa? O tarô, quer dizer, alguém gritou aí, a torre. O 16 ele está vinculado à torre. E o que é a torre? Até a torre. Os números de sequência são números de completude, que a gente faz com 10, mas geralmente a gente não completa o ciclo, a gente volta, reinicia. E o 16, a torre, é um número de reconstrução. E de reconstrução quase sempre em cima da queda. Tanto que as figuras comuns à carta da torre são uma torre quebrando, né, despencando. E quando a gente está fazendo, alguém tira tarô, né, para fazer um jogo, a torre sempre assusta quando ela aparece, né, no jogo. O 17, então, vem logo depois. 16 é a estrela. Né? Em hebraico, o número 17 está vinculado à palavra Tov, que é a sua numerologia é bom. A palavra é bom, e a sua numerologia é 17. O 17º ano, ele é daí para frente, 17, 18, 19, com exceção do 20 e do 21, são anos de renovação da vida e de consolidação. Nós vamos avançando. O 18, apesar de ele aparecer na Lua como tarô, é um número que revela a possibilidade de nós sairmos da dualidade definitivamente. O 19 é o Sol. O 20 é o julgamento, e depois nós vamos aparecer no final, por incrível que pareça, a Terra, que é, vamos chamar assim, a consolidação de uma obra. Nós estamos juntos aqui no nosso 17º aniversário. E aí eu vou ler agora. Eu acho que isso aqui não teve nenhuma coisa por acaso, foi absolutamente proposital para que nós pudéssemos fazer essa reflexão hoje, nesse dia de celebração. Eu vou ler agora o que o informativo dizia na Mensagens de Boas-Vindas, na sua primeira página. Assinada por mim, mas certamente, enfim, de pessoal aqui, havia só a expressão da nossa ideia de estarmos juntos. O que era o ano de 2001? O ano de 2001 era quando nós, depois de começarmos a nos encontrar em 97, na Gávea, e portanto os 17 anos, e de estarmos ali agregando pessoas, algumas delas estão aqui sentadas, talvez até eu diria muitas, e nós nos reuníamos às segundas-feiras, tínhamos lá um trabalho que começou a ter um trabalho de passe, depois agregar isso, aquilo, estudos, enfim. O nome não era nem Casa de Padre Pio, eu já contei essa história aqui, mas vou contá-la rapidamente de novo. Nós não tínhamos nome, vocês vão entender aqui na leitura dessa mensagem por que nós não tínhamos nome. Não tínhamos nenhuma instituição. De 97 até 2001, o nosso grupo sobreviveu sem se institucionalizar. Nós tínhamos apenas lá o Michael, que chegou, né, para fazer o trabalho social, a gente começou a estruturar alguma coisa aqui e ali, incorporamos o Michael, mas não tinha nada que pudesse se referir a uma estrutura organizada. Aí, e agora eu vou ler, no ano de 2001 nós resolvemos partir para essa aventura e formalizamos uma ata de fundação de uma casa. Nesta ata de fundação, ainda não se chamava Casa de Padre Pio. Já é uma relíquia, nós temos o original disso ainda aqui, né? Assinado por vários irmãos, e nós propunhamos, né, um compromisso e propunhamos também que amigos espirituais estivessem junto de nós. Padre Pio estava lá no final da lista. A casa virou Casa de Padre Pio por força de circunstâncias que foram se somando a partir do conhecimento, né, da presença cada vez mais forte de Padre Pio junto a todos nós, mostrando com clareza que esse movimento não partia de nós, partia do mais alto, porque desde o Frei Luís, né, para ser rápido, hoje no dia de celebração vale repetir a história, eu recebi um livro de presente de um companheiro, irmão, chamado Salvador Ugiano. O Salvador era... Estava aqui beber água da fonte, né, quando já passou direto. O Salvador era um companheiro fundador, junto com o Rocha Lima, da Casa de Frei Luís,
extremamente culto, extremamente estudioso, e que se dedicava a fazer coleção de livros e a emprestar livros. E eu adorava isso, eu adorava ler, ele dava muitos livros. A nossa língua passou a dar também a mim. Me deu um livro sobre Padre Pio em italiano. Esse livro, eu olhei, achei interessante, nunca tinha ouvido falar de Padre Pio, isso devia ser no ano de 94 ou 93. Eu ainda no Frei Luiz. Levei esse livro para casa, folhei, achei interessante, como tantos livros a gente tem, 500 na cabeceira, 10, eu falei assim, um dia eu leio, coloquei na estante. Bom, em 95 eu saio do Frei Luiz, a gente começa a fazer um período sabático, em termos de espiritualidade, e em 97 a gente começa a pensar em reunir, achamos a Casa da Gávea, Maria Lúcia indicou a Ângela, achamos o espaço, achamos a disposição da Ângela de ceder o espaço, fomos para lá, começamos o trabalho e o livro estava na estante. Bom, esses anos se passaram, né, até aqui 2001. Antes desse fato aqui, que eu vou ler para vocês em forma que sair na sua primeira edição, uma bela noite eu em casa, estava dormindo e ouço um barulho. Na estante vou aonde ela estava, e esse livro que estava lá colocado numa prateleira, né, no alto, no meio de outros, pressionado, estava no chão, e o barulho tinha sido causado pela queda do livro. Eu peguei o livro, olhei e falei, que estranho, caiu, porque a gente sempre procura achar uma causa material, a gente vai sempre, né, ensinado a não acreditar de primeira, ou pensar que isso aí foi o espírito que fez. Isso eu aprendi com a minha avó, né, que era uma médium de primeira, e sempre dizia, vocês ficam pensando que tudo é espírito, então, se a borboleta estiver em volta aqui da vela, são os espíritos procurando luz, né, brincar para ela. Muita gente pensa assim. E aí, como eu não vi nada, falei, muito estranho, aí por acaso abri, e eu não tinha visto, quando o Salvador tinha me dado o livro, a dedicatória. A dedicatória dizia, que Padre Pio te abençoe nos seus projetos. Era essa a dedicatória do Salvador. Achei aquilo interessante, guardei, separei o livro, passei a olhá-lo, e um pouco tempo depois eu tive um sonho com o Padre Pio, a quem, repito, eu não conhecia, a não ser por essa leitura. O Padre Pio chega no sonho, sorrindo, e diz, vamos. Do jeito. Aí eu vou para a Gávea às segundas-feiras. Soares está aí, né, Soares? Está lá, ela ali. E lá tinha uma mesinha, era diferente, assim, era um lugar elevado, e eu ficava sentado um pouco antes, uma mesa ao lado, e as pessoas colocavam ali água, né, com coisas assim. Quando eu chego, logo depois desse sonho, a gente já tinha, né, estruturado a casa, ou seja, a casa não, estruturado a nossa organização, um compromisso, era um termo de compromisso entre amigos, entre irmãos. Aí quando eu chego tinha um retratão de Padre Pio assim, enorme, que a Soares tinha levado e posto ali. Alguém tinha mandado que você comprasse e desse, e eu falei assim, eu acho que a gente está começando a achar o nome do nosso grupo de irmãos. E assim foi. Padre Pio saiu lá dos outros lugares da fila e pulou para onde ele devia estar, e a gente já devia estar sabendo, vocês só estavam esperando que a gente pudesse compreender isso. E aí diz o primeiro Informa Pio, no dia 26 de junho de 2001, porque esta ata foi assinada no dia 24 de junho, 2 dias antes. Mensagem de boas-vindas. Se poderia perguntar por que mais um grupo de pessoas se reúne em torno de um ideal para fundar uma entidade. E refletindo esse ideal, opere no mundo dos homens. Se poderia perguntar isso. Ainda mais que já tantas entidades existem e trabalham sobre ideais que, por tão semelhantes, naturalmente atrairiam estas mesmas pessoas para as suas estruturas, para as suas estruturas já existentes. Um exemplo era o próprio Frei Luiz, né, onde eu tinha sido egresso materialmente. E que está lá até hoje realizando o seu trabalho. Muito bem. Sejam essas estruturas de caráter religioso, social, científico, filosófico ou educacional. Aí está a resposta. Nós, do Padre Pio, queremos uma instituição aberta a todas as abordagens e, ao mesmo tempo, segura
do seu ideal maior. Buscar e encontrar Deus e fazer desse encontro parte integrante e modelar da nossa vida, ponto, com a entonação errada, buscar e encontrar Deus e fazer desse encontro parte integrante e modelar da nossa vida. Nós acreditamos nisso. Disso não abrimos mão. De modo que todas as atividades possíveis e passíveis de serem desenvolvidas por nós abriguem-se não apenas na instituição quadripio, mas principalmente no seu ideal. Assim, se justifica o nosso intento, que é participar do esforço de criar um tecido vivo, de uma verdadeira nova era, não apenas de clichê, entre aspas, que não demanda donos da verdade, nem mensageiros messiânicos, mas de cooperadores ativos, servindo, sobretudo, servindo. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Está assinado por mim, aí depois o Michael faz uma adenda. Prezados e caros amigos, bem direito ao Michael, né? Nós sabemos que os trabalhos a serem executados necessitam de organização, aprimoramento, para nos sairmos bem em nossas funções. Precisamos estudar como eternos aprendizes. Os livros nos ajudarão a dissolver nossas dúvidas. Estudemos bastante, desejamos muita paz, muita luz, muita paciência, muita serenidade, e continuemos assim, sempre subindo, pois a escada de ascensão evolutiva não possui o último degrau. Muito bem dito. Muito bem. E aí passaram-se 17 anos. 17 anos se passaram, a instituição da Casa de Padre Pio se fez. Num determinado momento nós saímos um ano logo depois da Gávea para cá, para esta casa. Ainda bem menor, não havia esse andar que existe graças a uma pessoa que está sentada aqui. Vou olhar só de lado assim para ela. Não vai não, ela está de braço cruzado aqui para não jogar pedra nenhuma. E nós fomos com a instituição seguindo em direção àquilo que uma instituição, por definição, por inércia, no sentido de que a decorrência natural de uma estrutura se organizar, assim é a vida, né? A vida, ela possui um ritmo. O processo criativo, ele é crescente e expansivo. O processo estrutural, organizacional, ele é necessariamente restritivo. Né? Quando você joga um caldo de substâncias químicas para formar uma célula, aquela energia se contrai de uma certa forma, se estrutura, se organiza. O grande problema é que nós entendemos esse processo, né, o expansivo, ele é muito, né, jogamos, entre aspas, as coisas para a vida, ela nos devolve, nós passamos a estruturar, e quando a gente estrutura algo, a nossa tendência, quando a gente não percebe o ideal e quando a gente não percebe o que é a essência da coisa, a nossa tendência é olharmos aquela organização e tão bonita ela nos parece, ou tão bem estruturada, que é aquilo que a gente falou agora no início. Nós invertemos o sinal. A gente se transforma metonímico, tomamos a parte pelo todo. E a estrutura organizacional passa, como uma célula viva, a ser encarada não como um meio, mas como um fim. Quando nós nos batemos no início para não fazer uma instituição, era da ideia de que nós pudéssemos preservar o ideal. Desde logo o Padre Pio nos falou com clareza que era preciso aceitar o desafio. Não fazer a instituição, de uma certa forma, era um modo de fuga. Quando a gente resolveu não fugir, nós encaramos o desafio, e o desafio aparece a partir das nossas próprias estruturas internas. Somos nós. Esse nós significa nós todos aqui, vestidos um corpo material, mas que trazemos conosco as nossas estruturas de vivências. Bom, a gente não se chama de uma casa espírita, mas aqui se aceita tudo aquilo que o Espiritismo, com grande precisão, quando Kardec veio, sistematizou de um conhecimento multimilenar. Qual é? A
a comunicação com o plano espiritual de forma precisa e o entendimento da vida como uma fieira evolutiva. E a partir daí, essa fieira evolutiva se também representada por encarnações sucessivas, quando a gente se refere não só ao ser humano, mas como a todos os reinos da vida. Entendido isso, essa nossa bagagem é uma bagagem que está referida, já que nós aceitamos isso dentro da casa, apesar de, repito, está ali claro, o Espiritismo traz a contribuição fundamental para o nosso processo, mas nós temos que ousar mais, e essa ousadia cobra um preço profundamente, eu digo, quase que desafiador, quanto aos nossos processos internos, quanto às bagagens que nós carregamos conosco, o nosso ego carrega. Quando nós abrimos para outras escolas de espiritualidade, não significa que a gente faça uma salada. Não significa que a gente agregue aqui. Quando vem a Rosa falar sobre uma tradição espiritual tão grande, quando vem a Rose falar sobre a meditação católica, quando o Emmanuel vem falar sobre aspectos científicos da espiritualidade, quando o Marcelo Paturi fala sobre o Bhagavad Gita, e aí eu vou esquecer mais, mas tantos outros trabalhos, a gente não está, quando a gente faz um trabalho de desobsessão, quando a gente faz um trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou dos Evangelhos, todo o nosso esforço não é de fazer uma salada, mas o ideal da casa é aonde a essência disto tudo se transforma em algo uno e passível de ser percebido assim, portanto, que não conflite nem nos faça infantilmente achar que é melhor esse, ou aquele é melhor, essa escola é mais profunda, aquele é mais iluminado, o Jesus é mais iluminado do que o Krishna, ou esse é mais do que o fulano, o santo é mais forte do que o outro. Esse nosso mundo, o Ockham trouxe uma leitura muito boa hoje, que foi pedir, estranhamente, Moisés pedir conselho a Satã. É profundo esse ensinamento. Como também nós temos que sair, e aqui já graças a Deus estamos saindo, do entendimento de que o Evangelho chegou, acabou a Torá. A gente está sempre, vamos percebendo como isso tudo é uma coisa só. Como o Bhagavad Gita fala as mesmas coisas, ou como qualquer outra escritura sagrada, de qualquer tradição, seja uma tradição nativa. Nós temos aqui também estudos de tradições nativas, americanas, brasileiras, africanas. Tudo isso nós temos que perceber como algo uno. Esse é o grande desafio da Casa de Padre Pio. Enquanto a gente entende que não é uma salada, nem nenhum trabalho está competindo com o outro aqui dentro, esse entendimento, eu acho que ele está começando a surgir, por isso que a gente se reúne 17 anos depois, para uma reflexão. E aí, voltando àquela imagem, a vida se faz em ciclos. Eu não vou rabiscar não, deixa aqui, vou tentar fazer a imagem mental para vocês. O ciclo de ascensão criativo passa por um ciclo organizativo. Então uma curva faz assim e a outra curva faz assim. Porque o ciclo organizativo tende depois ao decaimento. Toda organização, seja uma célula, seja um corpo, seja qualquer estrutura viva, tende a decair. Nós chamamos de morte. Mas nós nos agarramos aqui achando que esse decaimento não pode se dar. E desavisadamente nos agarramos a fantasmas, que são as estruturas organizadas que devem continuar, porque a vida vem assim, esta curva vem aqui, tudo se organiza. Quando o decaimento começa, tem que vir uma outra curva por baixo, de ascensão. Assim é o caminho evolutivo dos seres, de toda a estrutura, enfim, que nós conhecemos, pelo menos no nosso mundo. As estruturas se organizam nos diversos reinos e se tornam complexas cada vez mais, mas elas, por complexas que são, por mais complexas que sejam, não são imortais nesse sentido. Devem decair para dar espaço a coisas maiores, evolutivas, mais ousadas. Grandes mestres. Há um grande rabino que o pai dele era um rabino que não tinha ninguém que questionava. Ele tinha vários métodos expressivos de oração, de orientação para as pessoas. Esse rabino chega e começa a fazer tudo diferente.
E aí todo mundo vem em cima dele. Como é que você faz isso diferente do seu pai? Está mudando tudo? As coisas não são assim. Ele diz assim, eu estou fazendo exatamente aquilo que meu pai me pediu. O que seu pai pediu? Que eu buscasse sempre a ousadia. Porque para Deus os caminhos são muitos. Isso é uma verdade impressionável. Todos eles levam, e nós precisamos entender que por isto mesmo a repetição pura e simples de um caminho traz mais armadilhas do que segurança. A qualquer tempo. Então, a casa de Padre Pio, esse grito, se eu espero que ele seja para dizer, vejam que verdade é essa. Nós na casa temos que ter esse ideal pronto e sempre dentro de nós, independente do tamanho que essa instituição alcance. Agora vamos fazer umas reflexões, porque Moisés foi perguntar a Satã uma coisa, estranhamente, por que Satã vai dizer a ele? Satã, o adversário, somos nós. E esse adversário que fala eu o tempo todo, é o eu que olha para o próprio umbigo, que só quer as coisas e o mundo se torna fechado, canhestro, desorganizado. E isso traz tudo aquilo que nós vemos acontecer ao longo das nossas caminhadas. E aí me foi permitido voltar, esse assunto já foi abordado, mas hoje, como nós somos muitos aqui, né, mais do que éramos em mentes, por exemplo, quando nós especificamente olhamos esse assunto, não com o intuito de botar as pessoas com medo, porque às vezes eu não gosto muito, às vezes, de falar sobre coisas passadas, até porque eu sofri isso. Eu vou compartilhar com vocês uma história. Eu também já compartilhei. É xamã. A história é a seguinte. Eu, quando fui para o Frei Luís, cheguei lá e ouvi do Rocha Lima, que era muito preocupado com esse estado de dormência espiritual que se dá quando a gente se vincula a estruturas passadas, achando que elas devem ser repetidas, sem que se saia uma vírgula para cá ou para lá. Nós devemos dizer assim, olha, nós temos todos ter cuidado aqui, que nós somos todos uma família espiritual que vem da Inquisição. E aí eu confesso para vocês, confessar é sempre bom, né? Já confessei algumas vezes, mas ainda não expiei essa confissão total. Eu me lembro que eu falei assim, isso eu tinha chegado lá, eu estava trabalhando ainda como médico no ambulatório, não estava vinculado a trabalho espiritual nenhum, eu ia lá conversar com a Rocha Lima depois, eu falei assim, então eu não vou ficar aqui não, esse negócio de inquisição, não foi isso, se eu não for, tá, imagina que eu vou ter alguém na fora, não, então eu não fico aqui, eu não ficando aqui, a chance de eu não ter sido, né? Não era isso, né? Agora, é claro que a história, vocês conhecem, foi exatamente a contrária, né? E aí nós compartilhamos em mente umas coisas que são fundamentais, e eu quero ainda ter tempo, já estamos chegando já uma hora, já falei demais nesse preâmbulo, para a nossa celebração de hoje ter um fruto. Nós estamos ainda em segundo dia de Purim Sushan, que significa o segundo dia dessa festa de milagres, que é comemorado somente em Jerusalém. Nós vamos conceber que a nossa terra prometida é aqui. Então nós estamos em meio ainda a esse processo de transformação, de milagre. Vamos aproveitar isso ainda hoje, essa segunda-feira. No nosso caminho espiritual, existem alguns pontos assinalados. O caminho espiritual que eu digo da família. Padre Pio, isso engloba também o Frei Luís. E eu gostaria de apostar, sem assustar ninguém, que ninguém está hoje aqui por acaso, sentado aqui, sem que tenha um significado com essa historinha que eu vou contar para vocês. A Inquisição é ok, ela é válida, ela está lá. A gente, quando fala em Inquisição, lembra sempre da Inquisição espanhola do século XV e XVI, até o XVII ainda. A Rosa, quando vem falar aqui das tradições tribais, é importante que a gente perceba que quando a gente conta ou focaliza algum momento da nossa caminhada, não significa que nós fizemos excluindo os outros. A gente vem de lá, né, daquela tribo, de outras tantas, fomos voltando, mas nós fomos ganhando ao longo da caminhada algumas condições de entender
a essência da vida e poder compartilhar dessa essência, compassionar dessa essência com os outros. Ou seja, nos tornarmos criadores de luz, ou ao menos reveladores de luz. E aí chega um determinado tempo no Ocidente, muitos de nós já havíamos passado lá para a Índia, para o Egito, tínhamos ganho ali conhecimento. Aqui nessa casa, a intelectualidade e o conhecimento é algo que marca, né? A gente tem esta natureza familiar de buscar esses encontros racionais da verdade. Muitos de nós estávamos ali e fomos reunidos em um determinado momento histórico. Esse momento histórico é um momento muito importante, muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Nós já havíamos passado alguns cristãos na fogueira, já vimos. Não foram só os cristãos que foram queimados, não, tá? Na época dos romanos, se queimava todo mundo. Queimava-se judeu, queimava-se cristão, queimava-se tudo. Há vários mártires rabinos também, em concomitância aos mártires cristãos. Em Roma não ia para a fogueira só o cristão, ia para a fogueira o cristão, ia para a fogueira também a comunidade judaica que vivia lá, ou o zoroastrista que saiu um pouco da linha. Um momento importante de tentativa de renovação do mundo foi o século XIII na conta ocidental. Os anos, na verdade o século XIII é o auge, mas desde o século XI, XII, desde os anos 1000, se posta um movimento espiritual, a espiritualidade superior, para criar na Europa uma revivescência desta busca pela essência, sob a forma de movimentos que tinham caráter espiritual, religioso, encarnados por gente que vinha lá de cima encarnado. Mas então, desde o século XI e o século XII, surge um movimento que ganhou vários nomes, e o que a gente conhece mais são dois. O movimento dos cátaros e o chamado ou dos albigenses. É muito interessante que pouca gente conheça com precisão o que isto representou na Europa daquele momento. E eu quero dar a vocês a notícia que no final ela vai ser boa. Que nós, isso já foi falado em Mendes, mas hoje a gente quer compartilhar nos nossos 17 minutos com quem não esteve lá. Nós estávamos ali e eu vou assinalar aonde. Bom, desenho da história. Cenário. Europa, onde o poder papal atingia o seu máximo em termos materiais. Os papas eram senhores feudais, com grande poder acima até dos próprios reis, e um movimento de senhores feudais tinha gerado aquilo que se chama o Sacro Império Romano-Germânico, onde uma tentativa de conciliação com a igreja, esses nobres coroavam um rei que se submetia, era coroado na igreja, pela igreja, por isso se chamava romano, mas que isso na prática não dava resultado. Naquele momento, há um imperador, o nome a gente já deve ter ouvido falar, Frederico Barbarroxa, que lutava com a força dos papas, os poderes. A civilização muçulmana não tinha nada a ver com o que hoje nós entendemos como Islã. Isso aqui é outro capítulo, mas se desenvolvia em toda a sua plenitude, o crescente, fértil, toda aquela área, desde a Índia até encostando na Palestina. Falar com coisa pela boca. Na Palestina, e a Palestina naquele momento, antes das cruzadas acontecerem e depois tomarem Jerusalém, era islâmica, desde muito pouco depois de Maomé. No ano 670, os muçulmanos já estavam em Jerusalém e já haviam construído aquela mesquita que hoje qualquer foto turística de Jerusalém nos mostra a mesquita dourada em cima do monte antigo do templo. Ora, essa civilização chegou à Europa, tomou o sul da Espanha, os cristãos se revoltam, brigam e tudo, e a partir do século XI surge um movimento chamado catarismo, que era, ou albigense, que era a tentativa de reviver um cristianismo puro. Esse movimento se espalha como um rastilho,
Não se sabe nem muito bem a origem dele, porque a origem é simultânea em vários pontos, desde a Iugoslávia, qual era hoje a Iugoslávia hoje, né? Os países do Sérvia, Croácia, norte da Itália. O nome albigense vem a relação porque era muito forte na cidade de Alba. E vai ganhar força total no sul da França, numa área chamada Languedoc. E tem esse nome porque Languedoc, a Deise, nossa professora de francês, não está aqui, mas ela não vai me corrigir que eu estou certo, é a língua do Oc, que Oc significa sim nesta língua, e o Languedoc era a França acima do rio, no Rio Bonito, que as pessoas passam, que vão lá fazer o Loire. Acima do rio Loire era a língua do I. No Languedoc se estabelece uma civilização cátara, e para quem não conhece, se surpreenda quando vai ver, porque talvez em nenhum momento nós tenhamos tido algo mais próximo no Ocidente de uma civilização socialista ideal. Os próprios nobres que se convertem ao catarismo passam a compartilhar as suas terras, e é característico dos castelos que estão ainda hoje no Languedoc, nas cidades que se formaram, cidades comunitárias, onde o castelo no centro irradiava uma série de estruturas cooperativas, onde se vivia numa espécie de comunhão, porque se procurava viver o Evangelho em toda a plenitude. E tinha uma visão de espiritualidade. Se fala muito que os cátaros eram dualistas, que diziam que havia dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Isso é tudo bobagem. Quem fala isso não conhece a espiritualidade cátara no seu profundo. O catarismo no seu profundo não era nada de dualista, era reencarnacionista, via Jesus como um ser evoluído que havia ganho a conquista da sua plenitude, ou seja, se transformara num Cristo, e que para tanto deixara como modelo isso para todos os seus seguidores. Assim procuravam fazer os cátaros. Só para dar uma ideia, no catarismo é comum, e é muito comum, casas de atenção aos pobres, de modo que ali há uma redução da pobreza, um aumento do nível de educação. O Languedoc inteiro se transforma numa área extremamente poderosa em termos de espiritualidade. Ora, só que nós estamos falando de século XII, século XIII, onde estava acontecendo em Roma aquilo que eu contei para vocês. O Papa cada vez mais forte via fugir do seu domínio, porque a Igreja Católica estava ali estabelecida, nas cidades como Toulouse, como Carcassonne, como Béziers e outras tantas cidades do sul da França, mesmo Narbonne, mesmo Avignon, o sul da França inteiro, Arles. A Igreja Católica vai perdendo o seu poder, os cátaros vão tomando o povo. Bom, isso vai ganhando vulto, vai ganhando vulto, vai ganhando vulto. A força espiritual desse movimento cresce cada vez mais. A Igreja Católica, como instituição feudal, se acha ameaçada. E nós vamos começar a ver as reações dos papas. Vejam só, nós já tínhamos tido a primeira cruzada, Saladino já tinha retomado Jerusalém, e se tentavam as cruzadas subsequentes. E foram outras 5, uma delas Francisco de Assis está presente, um dia a gente vai falar especificamente sobre isso. E o Papa resolve, depois de sentir e ver as coisas como estavam, a França praticamente dividida, as cidades prosperando enormemente, porque esta visão compartilhada estava levando a uma geração de riqueza que não era conhecida nas estruturas feudais clássicas. Toulouse se transformava numa potência, Carcassonne, ainda hoje, para quem vai lá, se admira da estrutura de como a cidade se fazia, e o Papa resolve acabar com isso e se decreta a maior de todas as cruzadas, que foi muito maior do que todas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Tem uma cruzada dentro da Europa, chamada Cruzada Albigense, em 1209, para promover a destruição dos cátaros. Se recruta vários componentes ex-cruzados de outras tentativas, se reúnem exércitos extremamente cruéis e se parte para um ataque frontal a todas essas cidades que eu falei. O ano era 1209. Agora vamos fazer um paralelo aqui. 1209 é o ano aonde os templários atingem um profundo conhecimento espiritual depois da expulsão de Jerusalém, das tentativas de retomada.
partir do seu contato com os mestres rabínicos e com os mestres sufis, um profundo conhecimento espiritual, de espiritualidade profunda, trazem isto para a Europa. Francisco de Assis começa a sua missão. 1209 é o ano que Francisco de Assis estabelece definitivamente a sua ordem, ainda controlada por ele. E é o ano em que o Papa vai lhe conceder a autorização de funcionar como uma ordem cristã, para não ser confundido, como foram os franciscanos várias vezes com os cátaros. A ordem de Francisco trabalha dentro da igreja. Mas são missões profundas de transformação, forças profundas, mas o Papa decreta essa cruzada, e esse Papa chama-se Inocêncio III, que é o mesmo Papa que vai acolher Francisco de Assis dentro da igreja. Depois vai decretar cruzadas contra Jerusalém. Ora, essa cruzada atinge o seu objetivo, destrói-se tudo que era relativo aos cátaros, sobrevivem alguns pontos, alguns mestres espirituais do catarismo, muitas mulheres, porque entre o catarismo o sacerdócio feminino era plenamente aceito. E há um símbolo aqui nessa história toda. Esses cátaros remanescentes se espalham, os que são mortos, se matou mais ou menos, isso para aquele tempo era um número expressivo, cerca de 700.000 pessoas. Só do lado cátaro. E aí uma série deles, mais espiritualizados, se diz como tesouro, esse tesouro para mim é um tesouro espiritual, se refugia num castelo próximo aos Pirineus espanhóis, nesse lado Languedoc, oeste e sudoeste da França. Esse castelo se chama Montségur, Monte Seguro. Castelo impressionante, que é no alto do penhasco, de muita altura. E eles ficam ali. Essa destruição se dá, começa em 1219 e vai até 1220 e pouco. Isso acompanha exatamente a vida de Francisco de Assis. Francisco vai desencarnar em 1226. Os cátaros são destruídos em 1224, sobra essa turma e vai em alguns lugares, e o que resta por último é Montségur. Ali eles estabelecem uma comunidade, do mesmo molde dos cátaros, como pensadores sociais e como espirituais. O castelo é todo posicionado em termos a receber dos chakras da terra as energias. Até hoje existe uma seteira dentro do castelo, onde o solstício de verão faz com que o sol suba exatamente dentro daquela seteira. E aí as tradições espirituais falam de trabalhos, inclusive de materialização, eles tinham contato permanente com os guias espirituais, só que de repente, depois de um tempo, há um cerco a esse castelo, que era quase inexpugnável, e depois de uma luta de alguns anos, esse castelo cai, os cristãos chegam lá embaixo, católicos, e cercam, conseguem destruir as suas forças, havia soldados ali também refugiados, promove-se uma guerra de cerco, essa guerra dura alguns anos, há um momento que cede-se, e eles descem o morro, homens, mulheres, alguns se entregam, outros se convertem ao cristianismo, mas sobra um grupo de cátaros, homens, mulheres e os seus chefes espirituais, que não concordam e se entregam a uma fogueira gigantesca que é posta no sopé, onde está o monte, e queima todos ao mesmo tempo. O ano era 1243 e o dia era 16 de março. Fizeram... Eu falei do número 16, da torre, né? E a casa foi fundada no 17. Um dia depois dos 16. Bom, notícia. Nós estávamos lá. A notícia continua. Infelizmente não éramos cátaros. E continua mais. Depois de termos tido essa experiência, vamos voltar no século XVI outra vez. Ainda na Igreja Católica, a maioria de nós, e vamos executar
as mesmas coisas com os judeus espanhóis, os judeus italianos, árabes, ciganos, o que for, em nome de um conceito de divindade completamente louco. E aí eu acho que, por misericórdia de Padre Pio, nós estamos reunidos aqui no dia 17, porque esse dia 17 não foi escolhido, ninguém estava pensando nisso. Confesso para vocês, afirmo, em nenhum momento, mesmo essa história não era tão clara para mim naquele momento. A gente se reuniu em Mendes há 4 anos atrás para dizer assim, olha gente, a casa tem um propósito. O nosso propósito é a liberdade. O número 17 é simbólico, porque ele é bom. A gente precisa se atrelar não ao karma passado, porque esse karma passado, se a gente ficar preso nele, a gente não se mexe, mas é preciso estar desperto hoje para romper as cadeias kármicas com os processos profundos de rompimento que foram trazidos com clareza por todos os mestres, entre ele, Jesus, que veio promulgar a lei chamada Lei da Graça, tão pouco entendida, é mal compreendida pelos irmãos evangélicos, mas é bem aplicada, porque os nossos irmãos evangélicos sabem, apesar de saber, é um saber superficial, mas eles sabem promover a força da oração. Por exemplo, só estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte, há forças profundas capazes de mudar karmas. A lei kármica não é a lei preponderante na criação. Ela prepondera agora, porque como Moisés foi fazer a consulta a Satã, nós dissemos eu o tempo inteiro, desde Adão. Aliás, é uma pergunta que é estranha, né? Muita coisa estranha, não só na Torá, no Antigo Testamento, como no Novo. Adão, depois que tem o pecado original, e que os dois passam a ver que estavam nus, comeram o fruto da árvore do bem e do mal, a árvore da dualidade, ele se esconde. E aí, de repente, Deus sai assim, aquela voz assim, Adão, onde está você? Aí a gente pergunta, Deus que sabe tudo, que criou tudo, vai perguntar para Adão onde ele está. E ele diz, eu estou aqui, mas o que você fez? Não, eu não fui eu quem fiz, não. Eu não fiz, quem fez foi ela. Primeira vez que ele se dissocia da sua companheira, apontando a ela algo que ela fez e ele não fez. O conhecimento profundo dessa história fala o seguinte, Deus, claro que sabe muito bem onde está Adão, a pergunta vale para todo mundo. Nós todos somos Adão, falando eu o tempo inteiro, e portanto presos a toda essa estrutura kármica que vai só nos trazendo decaimento depois do decaimento, que não nos leva para cima. E a pergunta é, aonde estamos nós? Aonde está você, Adão? Estamos dormindo, estamos acordados, estamos dispostos a fazer os movimentos que a gente precisa fazer para sair dessa prisão? E aí essa casa está aqui junta, porque nós, depois a gente até foi franciscano, foi alguma coisa ou outra, mas ninguém acha que saiu muito bem dessa coisa. Depois passou o século XVI, vieram outras coisas. O fato é, estamos aqui com uma oportunidade de ouro nas mãos, não para receber castigos, não para cumprir karmas que nós tenhamos gerados, nada disso, mas para plantarmos um renovo a partir de uma ousadia espiritual, que é a única ousadia, na verdade, que importa é vamos pensar, vamos viver, vamos aprender a viver em Deus. E viver em Deus significa focar no que seja, pelo menos aquilo que nós possamos perceber ou podemos perceber da grandeza de Deus, do nosso, ainda, o nosso ego ainda como ele se movimenta. Espírito, em primeiro lugar, e o resto vem. Quando a gente busca os desejos, diz o Buda, quando eu me prendo às coisas que são superficiais, as minhas forças espirituais se completamente cristalizam ali. É duro, claro que é. Cada um de nós sabe aquilo que sofre, sabe aquilo que vive, mas não há outra saída e ela não é tão difícil quanto parece. E nós, que temos essa história para trás não tão bonita, podemos aproveitá-la agora. Muitos dos nossos companheiros que estão
hoje aqui na Casa dos Auxiliantes são eles sim ex-cátaros que viveram isto e foram mártires num processo profundo. Outros, porque dentro do martírio tem aqueles que são, né, que celebram isso, e tem outros que estão com a conta pronta e cobram esta conta. E a gente precisa se libertar, e libertar a nós e a eles. Para isso, eu não vejo outra forma, para isso existe a Casa de Padre Pio. Ela existe para que esse serviço, para que tudo que a gente faz aqui, para cada trabalho que a gente faz, para cada entendimento que a gente tem, não nos, ao contrário, de nos desviar, né? Porque na hora que eu começar a achar que o meu trabalho é mais importante do que o trabalho do Otalício. É mais importante que o do Otalício, é alguma coisa errada. Na hora que a gente começar a achar que o meu trabalho espiritual tem mais preponderante ou faz, não, isto é uma união, é uma unidade que precisa ser entendida assim por cada um de nós. Na hora que alguém faz um trabalho, Yogananda diz isso, tantos mestres dizem isso, não faça nada, o Meister Eckhart, que tanto o Otton gosta. Se eu fizer dizendo isso é eu que eu faço, não. É o divino quem faz, faça por Deus. Mas faça mais ainda, não faça por um Deus que está ali fora. Entenda que a divindade está dentro de você, transcendendo ao ego, e esse é o grande desafio. Porque há um ponto muito sutil, na hora que a gente fala, Deus está em mim, eu vejo, infelizmente, muitas pessoas nesse Deus está em mim, ganharam uma coisa chamada orgulho espiritual. Né? Ora, eu sou Deus. O ego também diz isso. O entendimento de onde a gente vai com a humildade até o ponto de perceber a grandeza de Deus é um ponto de virada sutil, mas perfeitamente alcançável, perfeitamente realizável. Quando eu vou saindo de cena com o ego e deixando que o divino faça o seu trabalho, a vaidade não tem lugar mais, o orgulho não tem, as coisas vão se tornando naturais, porque se eu faço isto, outro também pode fazer. Isso foi dito a cada um daqueles que participou em trabalhos espirituais. Kardec, quando começou o seu trabalho, ouviu das entidades isto. Olha, você foi escolhido, ele ficou um tempo ali meio... Falaram que ele tinha uma tiara espiritual, sempre coitado do Kardec, a gente não pode julgar, nem quero julgar. Mas acho que essas coisas tocam a gente, né? A gente fica feliz, né? Bom, tiara, né? Aí logo veio alguém e falou assim, ó, mas fica sabendo o seguinte... Se você sair fora da missão, falar que tem uns 10 da fila aqui para fazer a mesma coisa. Foi dito isso mesmo pelas entidades para ele. Tem outro para entrar no seu lugar rapidinho. Então, ó, não para olhar. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, Wagner me corrige aqui, que sabe muito bem isso, no primeiro momento, quando ele começa a trabalhar, tem um determinado momento que ele vai atender uma entidade que está cega. E ele começa a falar, e aí, ao transmitir a energia do passe, a entidade passa a ver. Eu vejo, aí ele começa a ficar embevecido com aquilo. E, meu Deus, eu não sei se são mensageiros ou são missionários da luz. Aí a entidade chega, o Aniceto chega, bate nele assim, ele está dormindo, só bater e acordar. Olha, já tem outro esperando ali. Pode ir. Não fica muito parado no resultado da obra. Mais Krishna do que isso, o que eu quero? Então, somos já. Vamos fazer uma coisa então, antes da gente terminar aqui essa 9h30. O Michael separou umas fotos para a gente ver da casa. Ele separou uma foto para a gente ver da casa ao longo do tempo. Pode passar. O que foi? Esse cristal acompanha a gente desde o início. Pode dar uma apagadinha nas luzes? Não, deixa assim mesmo. Vamos lá. Fica aqui do lado. Ó, lá. Esse cristal aí ele vem da Gávea. A gente está juntos. E portanto vocês imaginem quão preciosa é a vibração que vive nele. Quantas pessoas já me indicaram? Não é? Vamos embora, vamos passando. Fila do passe antigamente. Vai narrando aí, Marcos. Eu vou narrando? Vai. A fila do... Mas eu não vou, porque tem muito professor.
Pega o meu aqui. Você está lá de baixo. Eu falo alto, mas lá embaixo não dá pra ouvir. Não dá para ouvir. A sala lá embaixo. Eu falo alto, mas não tão alto. Até daria, mas... Eu vou para o outro lado, para o microfone. Essa aqui é a fila do passe, quando a casa ainda não tinha esse andar. Vocês acham onde apertado? Naquela época era bem mais. Uma reunião aqui na casa. Olha aí, todo mundo novinho. Ai, que beleza. O Luiz Augusto com o Maurício, quem não conhece esse é o Isso aí é Maurício. onde o canto onde o Michael está, só que na casa ele chega lá embaixo. Lá embaixo. Né? O Otton. A fila do passe, como é que era? Diferente. A sala antiga. Essa é a sala antiga da casa, que agora é a sala de cura e meditação aqui embaixo. Era um auditório com 111 lugares. O Luiz Augusto Cunha Meckler. A Fátima, quando era lá da cantina, Fátima, você. A nossa primeira cantina. É. Né? A sala, essa é a sala do passe. O hall antigo. A cantina antiga era pequenininha assim. A livraria. Terceiro andar, então, né? Isso era tudo naquele andar de baixo. Vocês imaginem. Sem tudo que é relativo à cantina. Isso é um dia de chuva. Não é loja não, tá gente? Foi arrumado bonitinho mesmo. O professor Hermógenes fez palestra aqui 3 vezes. Essa aqui é um grupo de tratamento espiritual reunido. Olha, vocês vão olhar e vão ver gente dessa aí. É. Aqui, ó. Olha o Otton, gente, diferente, de bigode grosso. Esse aí é o grupo G-Pot, do início. Esse grupo até voltou por causa das fotos, né, Manuel? Ali a Sônia, para quem não conheceu, vou ter uma foto dela melhor. Olha o Cláudio. Olha que legal, gente. Reinaldo, Silvio. Aí isso foi uma festa que a gente fez. Esse é o Cantinho de Luz. A gente fez uma festa. Aí, Doutor fala um Rani. pouquinho do cantinho de luz aí, rapidinho, Marcos. Você não quer explicar aqui. Ó, o Cantinho de Luz. Né? O Cantinho de Luz é um lar que a gente recebeu de presente lá no Morro do Pinto, onde o Cláudio está realizando um projeto chamado Eu Sou, onde resgata a identidade dos jovens e adolescentes através da arte. E agora também vai ter trabalhos a terças de artesanato, cerâmica, e a gente está captando até voluntários para quem quiser trabalhar lá. Dr. Roni fazendo atendimento pediátrico aqui na casa. Aqui é o Cláudio também fazendo um trabalho de reaproveitamento de material. Aqui era a oficina de cabeleireiro com o Gilson. O André dando aula de informática e montagem de computadores para as crianças. Esse aqui, dando aula para... Essa aqui é a segunda idade, né? O Flávio dá aula também para a terceira idade aqui. As vovós vêm aqui aprender um pouco de informática. Oficina de origami com a Sandra Gulino. Aqui era o yoga integral, Purna Yoga, que tinha aqui em cima. As festas que tem aqui na casa, sessão de cinema educativo que a gente faz para as famílias, reunião com as famílias. Aqui foi um mutirão para a gente começar a usar o 170. Um imóvel que a gente recebeu também em doação de presente. E aí foi a primeira entrada que a gente deu. Saiu tanta coisa de lá que vocês nem imaginam. Isso é a confraria social, um encontro que a gente faz no restaurante, onde a gente bate papo, descontrai. Isso aqui foi uma celebração em 2003. Essa é relíquia. Foi lá no templo, lá no Rua Piratiniga 135, lá no Solar da Gávea. Eles tinham um templo no meio da floresta, onde a gente fazia alguns trabalhos. E isso foi uma celebração em 2003. Apesar de a gente já estar aqui na casa, a gente resolveu fazer lá. Marcelo, 40 anos atrás com a Fátima. O Luiz com o Nelson. Luiz. Isso aí, Nelson. Esse aqui é o bolo que a gente fez com o Padre Pio. O grupo das antigas. Olha lá, Emanuel, Sônia. Muito boa essa foto. Com a Fernanda e a Miriam. Isso aqui é tudo lá no Solar da Gávea ainda. Isso aqui é o Luiz Augusto falando sobre hinduísmo, um seminário que ele fez. Isso aqui foi a celebração final, a festa de Krishna.
o Lavourinha, o Cláudio, que sou melão, oferecendo para Cristo. Olha a Cláudia, A Cláudia, com pouco cabelo. Ela pediu muito cabelo para Cristo e não recebeu. Festa junina que a gente realiza. Isso foi o Retiro Espiritual em Mendes, Luiz, Foi o primeiro em 2000. Olha o cabelo do povo, reparem aqui que vocês vão ver. Vocês acham o Luiz Augusto na foto? Eu ali, ó. Ao lado do Vitor Pozas, da Regina Restério. O Paul Bernard. O Paul ali do lado. Mendes não tinha ar-condicionado nessa época. É verdade. Uma criança, ó, o Luiz Augusto se divertindo. Isso aqui é o final em Mendes, todo mundo compartilhando o que sentiu, foi um momento muito bonito. Isso é em Mendes também. Mendes, o Maurício do Boc. Eu falei que ia estar aqui hoje, Luiz, que o Maurício do Boc quer aparecer. Sem Mendes, a celebração. Para quem não teve nunca em Mendes, Luiz pode falar melhor. Porque a gente tem um trabalho lá que a espiritualidade nos trata profundamente. Né? Olha a foto do detalhe, Luiz, já viu? Essas bolinhas energéticas ali, né? As esferas ali. O Homem de Bem, para quem não conhece, Tomás Lima, um dia que ele fez palestra aqui, ó, cantor. Esse aqui é o grupo Sorenda e as Deves, também fizeram show aqui. Isso foi o Pintemos Juntos, um evento beneficente que a casa participou. Esse aqui é o grupo Nataraja que cantou aqui. Era tanta gente no grupo, tinha mais gente no palco do que na plateia. Isso era lá em Jacarepaguá a gente fazia também uns trabalhos que eram muito bons, lembra, Luiz? Acho que a gente tem que repetir. Olha o Mauro Consular ali, ó. A Cláudia Ribeiro aqui. José Roberto Garrido, você, todo mundo aí, Andréia, Mauro, Miriam, tem muita gente. Isso foi sobre Umbanda, o missionário de Umbanda lá na casa da Polônia. Esse já foi sobre o seminário sobre Kabbalah. Isso é um outro evento beneficente que a gente fez no Monte Líbano, há bastante tempo atrás, ó. E acabou. Eu não botei mais fotos para não ficar maçante. Olha o Maurício, vamos colocar o Maurício antes de terminar? O Maurício bota lá, na banaqueira. Molinho. Foi o Maurício, aí depois até se quiser depois põe, mas vamos pôr o Maurício com ele. Tá. Não, se você quiser. Segura ele, né? Vamos dizer o Rocha Lima e fala assim, isso aqui é uma médiumzinha. Puxou o irmão. Acelerada. Vamos apagar as luzes, ver se vai ser a nossa oração final. Todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro Essa para as música monjas. representa a nossa casa. É templo para hindus e acaba prendendo o muçulmano e as tábuas da Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Qualquer direção que tomarem os camelos do amor, lá está minha religião e minha fé. Não existe nada além. Pai eterno, infinito,
infinito, no silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor, Pai. Leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do ar. O silêncio dessa estrada já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum, mas o sol não agrada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Pai, leva ao infinito, o silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor, Pai. Leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum, brilho o sol não agrada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Que nós possamos compartilhar essas bênçãos do Pai, não cessa de derramar. É Pai, é Mãe, é tudo, é infinito. Que o amor resulte dessa compreensão e desse conhecimento da verdade. Nos liberte definitivamente. Se nós tivéssemos tempo para viver tudo para tirar a saudade do almoço. Vamos pensar nele também, vamos pensar em todos aqueles companheiros da casa que não estão conosco, estão conosco, sempre estão, sempre estarão. O trabalho espiritual que se faz hoje, que se fez hoje, que ele se estenda onde seja necessário. Nós sabemos que não somos nada e somos tudo. Os nossos amigos realizam esse trabalho. A cura, a libertação se façam pelo nome sagrado do divino. E nós sabemos que apenas proclamamos. Nada somos, nada possuímos, nada temos, mas aquilo que temos, isso nós vamos doar nesse momento. A força da nossa confiança absoluta, que somos aprendizes, que vamos aprender a viver em Deus. Vamos aprender a viver em Deus. Esse caminho nós vamos trilhar juntos, por quantos anos seja necessário, mas é hoje, é agora. Esse é o momento favorável. Esse é o momento da salvação.
repreendida no seu sentido mais profundo. Que a paz esteja conosco. Que a luz vibre em nossas vidas, abrindo os nossos caminhos, trazendo a vitória verdadeira. Meu coração cansou da falsidade, minha razão largou a enxergade. Nada é o que parece ser, somente a verdade vai reinar dentro de mim. Será um recomeço, será a ilusão do fim. Já estou vivendo como aprendiz, em novo mundo vivendo feliz. Nada é o que parece ser. Obrigado a todos vocês. Seja